África, segundo maior continente da Terra, e lá tem 54 países, é delimitada pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico e é dividida quase igualmente pelo Equador. Tem uma área de 11.642.094 de metros quadrados, 30.152.882 de quilômetros quadrados. A África é composta em grande parte por uma plataforma rígida de rochas antigas que está por trás de vastas regiões do Planalto no interior. Sua elevação média é de cerca de 670 metros, mas as elevações variam de 5.895 metros no Monte Kilimanjaro a 157 metros abaixo do nível do mar no Lago Assal. Saara é o maior deserto do mundo, ocupa mais de um quarto da área total da Terra. Menos de um décimo da área terrestre da África é arável, enquanto quase um quarto é florestado ou arborizado. A hidrologia do continente é dominada pelo rio Nilo no norte, pelo rio Níger a oeste, pelo rio Congo na África Central. Os povos da África provavelmente falam mais línguas do que as de qualquer outro continente. O árabe é predominante do Egito à Mauritânia e ao Sudão. Os africanos do norte falam uma família de línguas conhecidas como afroasiáticas. A grande maioria dos povos subsaarianos fala línguas bantu da família Níger e Congo, enquanto números menores na África Central falam línguas nilo-saarianas e no sul da África línguas Khoisan. Povos de ascendência europeia são encontrados principalmente no sul. As migrações holandesas, Boer, começaram no século XVII, e os ingleses se estabeleceram pela primeira vez no que hoje é o Quênia e o Zimbábue no século XIX. A África como um todo é uma região em desenvolvimento. A agricultura é o setor-chave da economia na maioria dos países. A mineração de diamantes e ouro é especialmente importante no sul, enquanto petróleo e gás natural são produzidos particularmente no oeste. A maioria dos governos africanos são controlados pelos militares ou por um único partido. Muitos sistemas legais combinam leis introduzidas pelas potências europeias durante a era colonial com a lei tradicional, embora os países do norte da África obtenham muitas leis do Islã. Os líderes africanos têm procurado desenvolver uma abordagem pan-africana para os assuntos políticos e militares do continente através da Organização da Unidade Africana e de seu sucessor, a União Africana. A África é amplamente reconhecida como o berço da humanidade. Evidências arqueológicas indicam que o continente tem sido habitado por humanos e seus antepassados hominídeos por cerca de 4 milhões de anos ou mais. Acredita-se que humanos anatomicamente modernos tenham aparecido há cerca de 100 mil anos na região oriental da África subsaariana. Um pouco mais tarde, esses primeiros humanos se espalharam pelo norte da África e no Oriente Médio, e finalmente, para o resto do mundo. O Egito foi o primeiro grande reino histórico da África. Surgiu ao longo do Nilo C3000 a.C. e floresceu por quase 3.000 anos. Os fenícios estabeleceram uma colônia em Cartago e controlaram o Mediterrâneo Ocidental por quase 600 anos. Enquanto o norte da África foi dominado pelos romanos por vários séculos, o primeiro império conhecido no oeste da África foi Gana, século Veshi. Os impérios muçulmanos incluíam os do Mali, c. de 1250 a 1400, e Songhai, c. de 1400 a 1591. Na África Oriental e Central, a ênfase era no comércio com a Arábia, e várias cidades-estado poderosas, incluindo Mogadíscio e Mombasa, foram estabelecidas. Os portugueses exploraram a costa oeste no século XV. Antes do final do século XIX, a Europa mostrou pouco interesse em colonizar a África, mas em 1884 os países europeus começaram uma disputa para dividir o continente, e em 1920 grande parte dela estava sob domínio colonial. O sentimento anticolonial desenvolveu-se gradualmente, tornando-se generalizado após 1950, e uma a umas colônias tornaram-se independentes, a última em 1990. Instabilidade política, problemas de refugiados, fome e AIDS são os principais problemas enfrentados pelo continente no início do século XXI. Ajude-nos a crescer subscrevendo, dando um like e partilhar este vídeo, assim ajuda-nos a crescer e irá disponibilizar muito mais curiosidades sobre este belo continente.